Passou o apito e começa mais uma partida. Sejam bem-vindos. Esse é o Camisa Rosa, o vodcast da Cora. Eu sou a Esté e hoje eu tô aqui com o Vitor Moloshenko, que é do Ibrage. Isso. Ah, acertei! Gente, é que eu errei muitas vezes. Não. Palmas! Pô, ninguém bateu palmas, cara. O Vitor é um Cora aliado, né? Então ele veio aqui Exatamente. contar um pouquinho da história do Ibrage, que é essa empresa de contabilidade. Você já estava me contando aqui nos bastidores um pouquinho, mas eu acho que a gente precisa explorar isso pro pessoal, Claro, né? claro. Conta um pouquinho como é que começou a empresa, como que você teve essa ideia, você é o único fundador, como é que surgiu a ideia de ajudar outros empreendedores, empreendendo, ajudando outros empreendedores, né? Bom, é uma história bem louca, na verdade, pra falar. Putz, porque eu não fui o único fundador, na verdade. Eu trabalhava numa empresa, essa empresa tinha 4 diretores e tinha um pouco a ver com prestação de serviço, que é o ramo que a gente atua mais forte e tal. E surgiu uma briga lá entre os diretores, deu uma divisão, 2 para um lado, 2 para o outro, tipo nesse campo aqui. E aí 2 que ficaram de um lado ficaram mais próximos a mim, queriam montar alguma coisa nessa área e resolveram montar e me chamaram e falaram assim, ó, isso aqui quer fazer? Vamos, tal. Eu falei, mas não tenho dinheiro. Mas a gente tem. Aqueles papos assim, não, você trabalha, a gente bota o dinheiro e tal, tudo certinho. Beleza, então. E aí eu me dediquei durante um bom tempo, isso a gente tá falando lá de 2007, né? Sem querer entregar a idade. Mas já entrego. E aí, putz, resumindo, fiquei um tempão montando a ideia, correndo atrás de alguém para desenvolver site, tudo e tal. Chegou na hora H, tipo, não, veja bem, não é bem assim e tal, não vai rolar. Beleza. Então era para ter 3 fundadores, com dinheiro, estrutura e já com um grupo pré-selecionado que a gente poderia colocar para dentro e não começar do zero. Bom, deu tudo errado, né? Mas que nem diz o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Então, aí, putz, tinha praticamente tudo certo, do dia pra noite não tinha nada, e beleza, o que a gente faz, né? E aí é como é que eu tava te contando, aquelas coisas que acontecem do nada. Eu tinha acabado de conhecer um cara e não sabia que ele trabalhava com contabilidade, nada e tal, e aí do nada eu descobri que ele tinha um escritório de contabilidade, a família dele tinha um escritório de contabilidade, ele é a 2ª geração. Do nada eu descobri e falei, cara, não é possível, assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu tô montando um projeto que precisa de um escritório de contabilidade, assim, assado. Ele falou, sério, vem aí pra gente conversar. E o escritório que eu trabalhava dessa empresa era aqui na região aqui central, ali do lado do Estadão, lanchonete. E, putz, aí ele falei, putz, esse cara deve estar do outro lado da cidade, vai ser mó trampo, não sei o quê. Ele falou, onde você tá? Ele falou, tô aqui do lado do Mackenzie. Falei, putz, tá do lado, então é isso, é pra ser mesmo. Aí fui lá e a gente fez um acordo, que era uma coisa que não sei se existia na época, hoje é super comum você terceirizar a operação de escritório de contabilidade, tem algumas empresas que fazem, mas na época não existia, a gente fez isso lá em 2007 para 2008, nessa virada de ano, e começou assim, o Nando, que é essa pessoa, que é sócio desde então, né? Embora a sociedade naquela época fosse um pouco diferente, mas nós dois meio que fundamos, né? Então eu fazia a parte comercial, de ir atrás dos clientes, relacionamento, e cuidava da parte financeira, e toda a parte de operação ele cuidava dentro do escritório da família dele, e foi assim que surgiu, tipo, sem nenhum cliente, só com uma ideia vislumbrando alguma coisa rápido, que não veio. E que bom que ele vestiu a camisa, né, pra entrar nessa, porque senão ia ser um pouco mais difícil. Obviamente você já tava ali focado, né, pelo que eu percebi. Foi uma oportunidade que você agarrou e quis ir, não importasse se tivesse alguém ou não, mas ele vestiu a camisa, então foi bom de qualquer forma, né? Ele vestiu a camisa, putz, é uma coisa que eu sou eternamente grato, não só ele como a família dele, que também vestiu a camisa, me receberam dentro do escritório. Tá certo, teve um processo lá, tive segunda reunião, vamos conversar, vem. Aí tá lá ele, o pai dele, 2 advogados, não sei o que. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Mas, putz, foi sorte mesmo. Mas eu ia ter que convencer ele de vestir a camisa de algum jeito, né? Porque, como diz o Napoleão Hill,
as pessoas bem-sucedidas, o plano B das pessoas bem-sucedidas é fazer o plano A dar certo, né? Mas graças a Deus não precisei pensar nisso. Citações. Vamos sair daqui anotando as citações, né? Tô gostando. E agora me conta um pouquinho, o Ibrage mesmo, o modelo de negócio, assim. A gente estava conversando um pouco, você falou do público ali, mas eu queria saber como é que vocês trabalham, quais as empresas que vocês acabam atendendo mais, assim. Então, aí, que nem eu estava te contando antes de a gente começar. A ideia era, porque eu conhecia algumas pessoas na área de tecnologia da informação. Consultores que trabalhavam para empresas que desenvolviam softwares ou que eram consultores na área de implantação do software dentro de uma empresa grande e tal. E tem muito prestador de serviço nessa área. Lá em 2007, 2008, sem querer entregar de novo, esses caras tinham um grande problema. Por quê? Naquela época não existia esses negócios que tem hoje, né? Contabilidade digital. Naquela época era tudo mato mesmo, de verdade. Então o que acontece? Os escritórios tradicionais, eles faziam o quê? Falou, esse cara apareceu aqui do nada, ele não é minha prioridade, mas também não vou recusar esse dinheirinho que vai pingar aqui todo mês. Então você faz o quê? Bota esse cara pra dentro, né? Então, e bota ele lá no final da fila, se der pra atender ele, já te atende, né? Então, todos reclamavam da contabilidade. Todos. Do atendimento mesmo. Uhum. E o engraçado é que é o seguinte, nessa empresa que eu trabalhava, lá atrás, a gente tinha um foco muito forte em atendimento ao cliente. Muito forte. Então eu falei, tem um negócio aqui, né? Tem alguma coisa aqui. E aí começamos assim, tipo, vamos lá, chamam daqui, chamam dali, chamam daqui, chamam dali, não vem ninguém. E aí, do nada, mais uma vez, um amigo meu que estava morando na Austrália me ligou, falou, tô no Brasil, vim fazer uma entrevista de um trabalho que eu recebi, uma empresa de eventos. E, cara, me chamaram, é o que eu sempre quis fazer, eu tô namorando, trabalhando nessa empresa faz anos, tanto que eu fui pra Austrália para ver se desencanava, não rolou e tal. Só que os caras pediram para eu abrir uma empresa e eu não sei o que fazer, nem para quem ligar, e resolvi ligar para você. Falei, sério, velho? Sério, beleza. Então, é isso. Então, beleza. Bota o cara pra dentro e a gente, então, meio que mudou. Falou assim, então, assim, a gente tem dois públicos aqui. Uhum. A gente conhece esse negócio da prestação de serviço, estudamos isso, vamos trabalhar com esses caras. Só que a gente achou que ia pra um lado, não foi. Aqui, quantos... Aí vamos lá conversar, né? Quantos caras tem? Aqui tem uns 80. Eu falei, 80, vezes tanto que a gente cobra e tal. Vai fazer um jogo e tal. E começamos assim. E aí começamos a tentar atacar esse público. Foi difícil no começo, né? Porque todo mundo aqui que é da área de comunicação sabe o quão fechado é esse mercado. Sim. Né? Então, não tinha muita abertura nas agências, nas produtoras, tal, não sei o quê. E a gente ficou lá, tipo, patinando. E demorou um ano, basicamente. De insistência. Pra gente conseguir o segundo cliente. Então, um ano a gente ficou lá, né? Tanto que eu conto lá, quando eu fiz a palestra de apresentação da história pra equipe, né? Ninguém acreditava, assim, tipo, um ano recebendo essa merreca, depois de um ano você ainda tava com um cliente recebendo essa merreca, tipo, você tem algum problema na cabeça e tal. Falar, sei lá, devo ter, né, mas hoje a gente tá aqui. Então, e aí depois foi engraçado, porque a mesma coisa que dificultou a nossa barreira, dificultou a nossa entrada nesse mercado, foi uma barreira, que é o fato do mercado ser fechado. Quando a gente rompeu ali o segundo, foi a mesma, aí sim, boca a boca. E basicamente a gente ficou focado nesse público, né? Então hoje, como eu estava te falando, a grande maioria dos nossos clientes são prestadores de serviço, né? Que atuam nessa área. A gente tem outra área, a gente tem médico, engenheiro, arquiteto também, mas a grande maioria atua nessa área. A gente tem um foco hoje trabalhando com esses prestadores de serviço e houve uma derivada disso que foi... os caras, cansei desse mercado, tal, vou abrir uma lojinha na internet. Atende. Cansei, vou abrir um bar, não sei o que, atende. Então, e a gente começou também a atender esses outros focos, derivado desse primeiro foco que a gente atendia. Evoluindo junto com o cliente, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um cliente aí, aquelas tratativas que foram da tecnologia da informação também acabaram acontecendo no final, algumas coisas. Então, hoje a gente tem clientes lá da área de tecnologia da informação, desenvolvimento, que montaram as suas próprias empresas. Então o cara tem lá hoje, 10 funcionários, 8 funcionários e tal. Então a gente também atende essas empresas um pouco maiores. Hoje a gente não atende empresa grande,
né? Putz, o cara tem, sei lá, fatura não sei quantos milhões, não sei o quê. Não, esse não é o nosso público, pelo menos não ainda. Então vocês estavam fazendo tipo um planejamento para o futuro, assim? Isso. E a gente resolveu realmente focar nesse tipo de público, né? Porque a gente quer fazer isso bem feito, né? A gente já faz e quer continuar fazendo, e a gente quer ser referência nesse público, né? Nesse tipo de empresa, que são os prestadores de serviço, pequenas empresas, antes de partir para outras experiências e deixar tudo meio mais ou menos. Então, a ideia que a gente tem é ser referência nesse segmento. Bem segmentado mesmo, né? Isso. E o que você acha, assim, que é, tipo, o diferencial ali quando vocês fazem um golaço e falar, cara, eles vão nos escolher porque a gente é melhor, assim? O que você diria que é o diferencial do Ibrage? Bom. Você falou bastante de atendimento ao cliente, né? Eu acho que é isso. Assim, a gente tem se preocupado bastante. Ainda temos muito a melhorar, mas a gente tem se preocupado bastante na experiência do cliente com relação ao escritório de contabilidade. Assim. A gente, vou dar um exemplo. Assim, aqui que a gente contratou um comercial, a gente nunca teve comercial, e a gente montou um departamento comercial no passado. E qual foi o argumento de montar um escritório, um departamento comercial dentro do escritório? Foi tornar a experiência de entrada desse cliente, que é um cara, bom, quem é do mercado de comunicação sabe, tipo, não sabe o que é uma empresa, sabe que existe negócio de empresa, mas não sabe o que é na prática. Muito informal, não quero saber, né? Também, tipo, muito difícil, não é minha praia, não sei o quê. Como é que a gente faz para tornar a experiência de entrada desse cara um negócio bacana, né? Então a gente personaliza o atendimento, né? Traz para conversa e criar conexão. Essa é a ideia. Não funciona com todo mundo, porque nem sempre a pessoa está disponível a gastar um tempo com isso, vai no negócio mais, manda daqui, faz daqui, assina ali, tarará. Mas o que a gente tem feito, e era a intenção ao a gente contratar um comercial e melhorar essa experiência, o processo ele é meio igual, né? Tipo, não existe. Aliás, é uma das questões que estão rondando a contabilidade. Tipo, esse negócio de ser contabilidade é meio que tudo igual, emite guia e tal. Mas o processo ele é meio igual. O que muda, na verdade? É como você atende a pessoa, como você atende a expectativa dela e, principalmente, como você gera confiança no processo. Então, a gente atende uma pessoa hoje, faz o processo de abertura e, no final, assim, é obrigado, pelo menos da nossa parte, é obrigado a ter uma reunião no Google Meet de 15 minutos, no mínimo. A ideia é que ela dure de 10 a 15 minutos. Porque daí o que acontece? Depois que a pessoa passa por toda essa experiência da abertura da empresa, ela vai olhar de novo na cara da pessoa. A gente já tenta, de todas as maneiras, criar essa conexão lá atrás, através de ligação de vídeo, ou até, em alguns casos, a pessoa até vai no escritório, assim, embora seja mais difícil depois da pandemia, mas criar para a pessoa uma situação de confiança ali em que a gente atende ela, vai falar, a partir de, a empresa está aberta, você vai emitir nota, você vai receber, no dia tal vai acontecer isso, você vai receber isso aqui, no dia tal vence isso aqui, tal, isso aqui é isso, por causa disso, é tanto sobre o valor da nota que você emite, né? Então, para trazer a pessoa para uma assim, mesmo que ela não queira saber, mesmo que ela não sim, tá certo. A gente existe para isso. Uma pessoa ali que ela sabe que pode confiar que vai fazer as coisas darem certo, né? E ela tem pelo menos um norte do que tá acontecendo, né? Tipo, quando eu começar a receber os e-mails lá da contabilidade, falar, puta, que é isso? Mas não falaram, não sei o quê. Então, para criar realmente uma situação que a pessoa se sinta segura e confortável. Não é fácil, tá? Até porque a gente sabe, vida é muito corrida, nem todo mundo tem tempo e tal. Mas tem situações interessantes, assim, porque essa reunião ela é programada para durar de 10 a 15 minutos. E já teve, a gente chama de welcome, né? Já teve que durou 1h20, a pessoa nossa, mas e isso? Nossa, mas aqui, nossa, mas beleza, nossa, agora eu tô entendendo. E uma das coisas que a gente faz legal também, nessa primeira experiência, é compartilhar. Quando vai falar sobre a emissão da nota, por exemplo, o que a gente gosta de fazer e faz parte do nosso cronograma é compartilhar a tela e fazer o passo a passo da emissão da nota junto com o cliente, né? Porque daí ele vai entender aonde ele tem que ir e tal. Em alguns casos,
mais difícil até a gente mesmo emitir a nota lá no escritório. Tem algumas limitações, obviamente, né, de tempo e tal, mas a gente também chega a fazer isso. Mas acho que o principal, né, deu uma volta imensa no mundo para responder, é isso, assim, a experiência do cliente conta, né, e a segurança que ele sente ali conta, porque tem uma questão, por que prospecção, eu faço parte de um grupo de empresários contábeis, né, um grupo de mentoria de empresários contábeis, e montar comercial atrás, o que, gerar lead, papapá, beleza, mas por que é tão difícil, né, vender um serviço de contabilidade? Porque é uma relação de confiança. 100%. Então, assim, por que o que vem melhor é a indicação? Porque o cara vem já indicado por uma pessoa que ele conhece, que ele confia, que ele sabe que deu certo, etc e tal. E esse é o nosso grande impulsionador do nosso negócio, eu acho, sabe? Então acho que é isso, mais ou menos. Falei, não sei se respondi sua pergunta. Não, super, é uma relação de parceria, né? Fundamental, Exato. né? Entre o cliente e vocês. E aí eu acho que a gente tem até um gancho, porque eu acho que o fato de você estar aqui também é em relação a uma parceria, né? Que vocês Sim. estão dentro do Cora Aliados. Eu queria saber como que você conheceu a Cora e como é que vocês se tornaram Cora Aliados, entenderam que fazia sentido trazer a Cora também para o negócio de vocês, fazer essa parceria também nesse sentido. Esse negócio é engraçado isso, porque hoje em dia, né, tá na moda esse negócio de ecossistema, tá? Ecossistema daqui, ecossistema de lá. Tava comentando antes da gente começar, a ideia lá atrás era a gente montar um hub de serviços, que na verdade hoje é o tal do ecossistema, mas lá em 2008, 2007, hub de serviço, ecossistema e tal. Então a ideia era isso. Então o que a gente ia fazer? A gente ia juntar para essa galera vários serviços que eles têm, pelo menos a gente achava, né, que tinham necessidade. Por exemplo, contabilidade é um deles. O cara é prestador de serviço, ele precisa de uma contabilidade. Básico, não tem de onde fugir. Beleza. Bom, o cara não é funcionário de uma empresa, se ele é um prestador de serviço PJ em algum lugar, ele não presta. Então o que a gente traz? Assistência médica. Né? Boa. E a assistência médica foi o que fez a gente quebrar a barreira do primeiro cliente. Beleza. E quem mais que a gente pode trazer? Né? E a gente nessa busca. E a gente, com o decorrer do tempo, isso passando o ano e tal, o cara precisa abrir uma conta PJ. Tipo, uma coisa básica. Coisa básica, assim. Tem que abrir uma conta PJ. Beleza. Uma conta PJ. Então a gente tem que trazer alguém para abrir uma conta PJ. Nessa hora aparece o bancão, né? Tipo, tem uma agência aqui, não sei o que, tal, sou gerente da agência lá no Cabrobró e tal. Legal, mas você acha que o cara vai até aí? O cara não vai. Né? Não tem fit, né? Não tem, não dá, não rola. E aí, só que os caras entendiam isso, né? E aí, aquilo que a gente estava falando do processo das agências, das produtoras, das empresas dessa área começarem a se importar um pouco mais com essa parte, né? Porque começa a dar problema depois, né, na parte da contabilidade da agência, da produtora. Então, o primeiro processo tem que fazer um negócio aqui, um reboliço, uma revolução, todo mundo tem que abrir empresa se for prestar serviço pra gente, que antigamente era totalmente informal. Sim. Beleza, mas não vai dar pra fazer todo mundo abrir empresa e fazer o cara abrir uma outra conta, né? Então vamos fazer primeiro esse processo. Então foram várias ondas que foram rolando. E aí acho que uma dessas ondas foi a tal da conta PJ. E a gente tentou de várias maneiras, com vários bancos lá atrás, isso antes da pandemia, e sempre caía nesse negócio. Não sei o que, o cara tem que ir lá na agência, não sei aonde. O cara falou, não vou, esquece, eu vou aqui do lado. Né? E eu não vou abrir conta nesse banco aí. Esse porque bancão. Porque é o seguinte, eu não tenho conta pessoa física nesse banco. Né? Então eu não vou abrir conta num banco se eu tenho conta pessoa física no outro. Eu vou abrir no mesmo, porque daí eu não preciso pagar uma TED para minha conta. Eu transfiro entre contas e não pago nada. E tinha esse problema, né? Então eram dois problemas, né? Eram dois. Não era um só. E aí foi isso. Aí a gente falou, então vamos tentar um banco digital, não sei o que e tal. E foi daqui, foi de lá. A gente chegou a conversar com um banco e avançar na conversa, mas aí a proposta não foi
legal, assim. Primeiro foi uma proposta, chegou na hora, mudou no meio do caminho. Então, assim, ó, não, vai ter taxa para fazer algumas coisas, tal. E aí, o que acontece? Vocês vão funcionar como se vocês fossem o gerente do banco, tal. Eu falei, cara, mas você não entendeu. Tipo, eu tô querendo alguma coisa para ajudar, né? O segredo do meu negócio é ter uma estrutura enxuta. Eu não posso trazer o atendimento do banco, uma coisa que eu não entendo e não controlo, principalmente, aqui para dentro. Não, mas veja bem, tem uma recompensação financeira, mas eu não tô interessado nisso se isso vai me causar um prejuízo danado aqui dentro. Por cima, né? Exatamente. Eu preciso trazer uma solução, não arrumar um problema. Basicamente era isso. E aí, numa dessas conversas, eu tenho uma amiga que trabalha na área financeira. E ela falou, meu, tem uma tal de Cora aí, não sei ouviu falar? Eu falei, meu, já ouvi falar, mas eu não cheguei aí atrás. Conversei só para antes de entrar nessa parte. Assim, e a gente falou assim, meu, não tem como. Se a gente adotasse a estratégia desse banco, a gente não ia conseguir. Porque o cara ia acabar optando nos outros bancos digitais, porque não ia pagar nada. Com a gente ele ia pagar só porque a gente é bacana. Não, né? E aí ela falou, putz, então, meu, tem um programa aqui, entra lá, manda um e-mail, quem sabe? E aí foi aí que rolou. Tipo, o Evandro me ligou, conversei com ele, o cara super gente boa demais. E a gente começou parceria. Foi isso. Legal. E a gente conseguiu resolver um problema, né, do cliente. Porque assim, pra você ter uma ideia, a gente coloca lá hoje, né, lógico, né? É uma opção do cliente abrir a conta ou não, né? Não é uma coisa obrigatória, por óbvio. Mas ele já está dentro da nossa esteira do processo quando o cliente vai abrir uma empresa. Né? Então, é oferecido para ele essa possibilidade com todas as facilidades que a Cora traz. E isso tem sido bem legal. Acho que assim, fechou um buraco que a gente tinha ali, que a gente precisava oferecer uma solução para o cliente com relação a isso. Não, isso é muito legal, porque outras pessoas que a gente entrevistou também falaram a mesma coisa que você, que foi atrás de outros bancos e que, enfim, os outros bancos também não sanavam ali aquela necessidade que eles tinham, né? E que a Cora acabou sanando. O que você vê ali que é realmente a maior facilidade ali, maior valor agregado em colocar a Cora nessa esteira que você comentou, sabe? Bom, eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes. Primeira, hoje eu não sei como estão as outras, né, os outros bancos digitais, as outras fintechs e tal, mas o processo de abertura era muito bacana. Era muito bacana, assim. Pouco tempo antes, a minha esposa, ela é médica, ela precisou abrir uma empresa para prestar serviço nessa área e a gente não tinha ainda, né, a parceria. E eu fiz a abertura da conta dela, fiz junto com ela, a abertura num outro banco. E foi um processo muito chato, muito chato. E aí quando a gente conversou com o Evandro, ele falou, cara, a abertura da conta funciona assim. Eu falei, mentira. Não, o cara tá zoando, porque assim, tem esse negócio, né? Na hora de vender é tudo uma maravilha. Na hora de... A gente tem esse problema com o sistema, né? Sistema, na hora de vender, funciona aqui, funciona ali. Você coloca no seu escritório, ele vai pegar a nota, gerar guia de imposto, não sei o que, vai fazer a faxina, vai fazer o café, não sei o que. E na hora de executar não funciona nada, tá? Desculpa, eu tava exagerando, mas é mais ou menos isso que eles veem. Então, eu falei, cara, não é. Eu duvido que é. Mas se for assim, eu vou fazer a parceria. Então, o que eu fiz? A gente abriu a nossa conta lá na Cora. Foi a primeira coisa. Primeira coisa. Skin in the game total, né? Então, a gente abriu a nossa conta lá. E aí, a hora que a gente fez a abertura, eu falei, cara, assim, foi um negócio surreal, assim. Se eu não me engano, eu fiz lá o processo, né? Como eu sou o sócio responsável, a gente tem, nós somos em 3 sócios hoje, né? Que eu acabei nem contando a história, mas nós somos em 3 sócios hoje. E como eu sou o responsável e cuido da parte financeira, eu fiz o processo de abertura. E assim, foi surreal, tipo, na época, demorou acho que 1 minuto e 20 para abrir a conta. Nossa! Eu recebi o e-mail assim, ó, sua conta tá aberta, tal. Eu falei, esses caras estão de zoeira. Certeza que eu vou entrar no aplicativo e não vai entrar. Eu falei, pum, entrou. Falei, cara, vamos fazer com esses caras, porque meu negócio realmente funciona. Então esse é um primeiro, assim, que para mim é surreal. Depois posso até contar uma experiência de um cliente nosso que, foi engraçado, que o cara precisava
Não, preciso receber. Abre. Vamos lá, fizemos uma correria, pum, abrimos a empresa. E aí o cara, preciso de conta, Não é só a empresa. Os caras não vão me pagar. Eu falei, mas precisa de conta, não sei o quê. Falei, cara, não, você não entendeu. Eu preciso dar conta hoje. E o banco aqui, fui no banco X aí, o cara falou que demora uns 15 dias pra abrir uma conta, não sei o quê, desesperado. Eu falei, então faz o seguinte, ó, vai chegar um e-mail aí pra você, você vai fazer o processo, beleza? Beleza. Então tá, mesma coisa, tipo, demorou minutos, o cara abriu uma conta, o cara falou, não acredito, tal. Pô, é isso, então. Então isso é muito bacana, assim. A segunda coisa, o aplicativo. Putz, é muito fácil de usar. Fácil de usar, né? A usabilidade é muito boa, assim. Comparado aos outros, tipo, a gente tem conta em vários bancos lá na Embreagem, né? A minha esposa tem conta também nesse outro banco que eu acabei abrindo antes, né? E assim, é impressionante a diferença, assim. E a cobrança também, o sistema de cobrança que foi feito muito legal, assim, não assim, putz, para quem emite boleto, não tem como não usar a Cora, porque o sistema de cobrança hoje você tem que pagar por serviços semelhantes, né? Então você paga pelo boleto, né? E você paga pelo serviço, né? Então você vai pegar lá, você vai emitir boletos e você cobra o cliente todos os meses, aquele mesmo valor. Você vai lá, tá lá dentro, né? Tá lá dentro. Esse serviço acontece. A gente, inclusive, tem um cliente nosso lá. Ele é cliente nosso e a gente contrata o serviço deles lá na Embreagem. E o cara todo mês ia lá e falou, tem que ficar emitindo os boletos, é um saco, tem que ficar parando pra fazer. Eu falei também, você é mané. Eu já falei quantas vezes pra você abrir a conta lá, tem até recorrência agora, você abrir a conta. O cara falou, mas até parece. Eu falei, então vai, abre. Mas não sei o que, não tem, não sei o que. Eu falei, cara, faz o seguinte, você pode escolher. Ou você abre a conta, você não vai pagar pra abrir a conta, você não vai pagar pra emitir o boleto, e você não vai pagar pela recorrência. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Cara, se você não gostar, volta a sofrer nesse outro banco. Exato, aí pronto. Testa, pelo menos, né? Pô, você não vai pagar nada. Você não vai nem pagar nem pra abrir, nem pra fechar a conta. Não precisa nem fechar, deixar lá que não vai ter custo. Então, assim, acho que essas três coisas eu colocaria como diferenciais muito bacanas que a Cora tem. Muito bom. Baita case, né, de vocês. Adorei conhecer mais. Legal. Ô, Vitor, pra gente fechar aqui nosso game, né, nosso papo bate-bola, queria que você desse uma dica. Eu tenho perguntado pra todo mundo que passa aqui, uma dica, assim, mesmo pra quem tá nesse jogo aí do empreendedorismo, que precisa vingar, sabe? O que a pessoa precisa ter, né? Quais são os pontos ali de atenção pra conseguir realizar um sonho, né? Porque no fim empreender é meio que realizar um sonho, né? Que você coloca tanta energia ali naquele negócio pra tentar ir pra frente. O que você diria aí que é o diferencialzão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque e eu não vou te pagar nada. Você não vai pagar, nem a Cora. Ô, Cora, pô. Não, assim, é meio estranho, assim, você falar, porque hoje tá tão em moda, né? Tipo, na internet, todo mundo dá dica de tudo. Parece que o negócio é super fácil, assim. Tem um glamour, né, não, em volta, tá né? Totalmente glamourizado, grande. Romantizado, não sei o que e tal. E assim, só quem passou por montar um negócio do zero... Ficar 1 ano esperando o segundo cliente, né? Não, e assim, coisa que tipo... Vou falar assim, posso falar aqui, tipo... A mensalidade que a gente cobrava desse cliente era R$99. Tipo... Durante um ano tem R$99. Então, 99 não, né? Metade ainda, porque a gente era em 2. Então, sim, você tem que entender, primeira coisa, você tem que entender se você está resolvendo um problema de um grupo de pessoas ou não. Pode ser pessoas físicas ou jurídicas, seja o que for. Acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que entender se você está resolvendo esse problema ou não. Porque se você não tiver, procura um problema para resolver. Entendi. Porque assim não vai vingar. Então esse é o primeiro ponto, sabe? Putz, tô resolvendo, beleza. Tem alguma coisa aqui. Tem um objetivo claro, que é ajudar alguém, isso. né? E resolve, né? Resolve. Então, ok, beleza, esse é o ponto. E o segundo ponto tem uma frase que eu gosto muito do
de um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, que ele fala: a vida é sofrimento. E você empreender é sofrimento. Né? É sofrimento. Se não tem essa glamorização toda, não sei o quê. Então é sofrimento. Você vai sofrer, vai ser difícil, você vai ficar sem grana. Tipo, sua família vai falar: meu, você não vai procurar um emprego, não sei o quê, você não vai trabalhar. Você fala assim: não, então, pode deixar, vamos ver, né? E eu tava até, que eu falei, eu faço parte de um grupo de mentoria de contadores, né? Se puder mandar um abraço depois para todo mundo. Pode mandar. Então, pessoal do Scale, do Pedro Neri, aí, um abraço para vocês. Hoje dei cano lá no treinamento, mas estou aqui, mas estava ouvindo, e é isso que eu vou falar. Então, a gente tem encontros quinzenais, né? Para falar sobre diversos temas focados em gestão de escritório de contabilidade, marketing, vendas, processos e tal. E o encontro de hoje era sobre processo. E antes de vir para cá, eu estava lá na reunião e ele falou, o Bruno, que estava fazendo lá sobre processo, falou: a gestão é resolver problema. Então, se você não está resolvendo um problema, você não está gerindo o seu negócio. Então, eu acho que essas são as 3 coisas. Primeiro, você está resolvendo um problema de alguém? Tá. Então vai para cima. Insiste e resiliência. Segundo, você vai sofrer. Esteja preparado para sofrer. Esteja preparado para literalmente ser tirado de otário por outras pessoas. Por um tempo, pelo menos. E o terceiro, você vai resolver problema pro resto da vida. Mesmo quando você estiver ganhando melhor, não para. Ou você vai vender sua empresa. É. E aí vai ser um problema gigantesco vender a empresa. Mas assim, pode até ser meio desanimador, tal, mas eu acho que assim, tem muita glamorização hoje nesse negócio de empreendedorismo, né? E o negócio não é fácil, assim. E eu vou falar assim, até porque esse mercado, e agora fazendo parte desse grupo, né? Você percebe que assim, a grande maioria dos escritórios contábeis são negócios familiares, né? Passam de geração para geração. Então acho que a gente também é um case de um escritório que foi diferente, né? Foi fundado do nada, né? Tipo assim, a gente teve uma história do escritório familiar ali dentro, mas ele fez parte do processo e não foi o processo em si. Muito legal, Vitor. Adorei sua história, adorei Legal. Os cases. Foi muito bom conversar com você. Agradeço aqui a sua presença. E a gente se vê numa próxima. Com certeza, só chamar que virei. Obrigada, viu? Valeu. Bom, pessoal, obrigada por ter acompanhado com a gente esse bate-bola com o Vitor do Ibrage. E você vem com a gente no jogo da Cora, uma conta PJ gratuita. Até breve.